Olá, boa noite, tudo bem? Hoje vamos abordar um tema que é como controlar, né? Como lidar com o controle emocional nas provas, seja ele de uma prova de vestibular, de Enem, concurso, provas para residência. Então a gente vai trabalhar em cima desse tema, o controle emocional. Mais do que conhecimento teórico, né? Mais do que a gente imagina, assim, mais do que a gente já sabe, toda pessoa aqui, vestibulando, concurseiro, a pessoa que vai fazer a prova aí de residência, a prova do Enem, todo mundo necessita e todo mundo quer, né, ter um bom desempenho e quer ser aprovado. Só que para isso a gente precisa de algo que se chama preparação. E todo esse momento assim de preparação a gente também trabalha com a questão do controle emocional, né, que tem muito a ver com as pessoas também que fazem, eu gosto de fazer muita correlação com os esportistas, né, com pessoas que vão fazer aí treinamentos, né, então são os atletas. Eles também têm que manter esse foco muito grande na preparação de algo que você tanto quer. Então, na verdade, a gente tem que sempre trabalhar em todos os aspectos, mas principalmente quando a gente fala aí de um processo mais delicado, né, que depende de uma prova, então você precisa também lidar muito com a questão do controle emocional, né? Então, se vai buscar então um controle emocional nas provas, a gente tem que pensar também na diminuição do seu controle da sua ansiedade, né? E o poder principal da concentração que a gente tem que ter durante aquela prova. As pessoas vêm relatando muito, assim, né? As pessoas se queixam muito que, apesar de elas conseguirem ter um controle, principalmente de conhecimento teórico, então nas matérias específicas para aquela prova, as pessoas acabam tendo uma dificuldade muito grande para lidar com a questão do seu emocional, das palavras, das frases que vêm à sua cabeça durante, antes, durante e depois daquela prova, né? Então são frases como eu não vou conseguir, como vai ser se eu não passar, né? Então são frases que acabam acontecendo e você acaba se preocupando muito com o IC, né? E aí acaba não focando no momento tão importante que é aquela preparação e é o foco que você tanto precisa para fazer aquela prova, né? Então, às vezes as pessoas acabam se deixando, né, levar por esses pensamentos sabotadores e acabam não se focando tanto, né? E acabam não focando tanto no momento da concentração que a gente mais precisa, que é realmente o conhecimento para realizar aquelas questões, né? Fazer questão por questão, uma por uma, isso é muito importante, porque as pessoas, quando elas olham uma prova, elas se apavoram, né? E aí elas acham que elas não vão conseguir dar conta de tudo aquilo, que é muito conteúdo. E aí naquele momento a pessoa começa a ter uma ansiedade muito maior e às vezes a pessoa não consegue nem ir para a próxima parte da prova, a pessoa acaba tendo os famosos brancos, né? Então a gente tem aí toda uma questão de como lidar com esse controle emocional. Deixa eu dar um oi para as pessoas que entraram aqui. Olá, Cláudia, tudo bem? Seja bem-vinda. Renata Camargo, seja bem-vinda. Coisa boa vocês por aqui. Né? Então, a ação deve sempre se sobrepor, né, à nossa preocupação. Em outras palavras, o que eu quero dizer? Durante a sua preparação, não deu espaço para os pensamentos negativos que vêm, né, aí com algumas perguntas. E se eu não passar? Então, as pessoas acabam fazendo essas perguntas, né? Então, elas não colocam a sua energia necessária para a prova e sim elas dão muito, gastam muito da sua energia durante estes pensamentos. Ah, mas eu não estudei tanto, será que eu não vou ser boa o suficiente? Será que vai cair aquele conteúdo que eu não estudei? Então são frases que, querendo ou não, você acaba se preocupando muito com isso e você não se preocupa com o principal, que é simplesmente chegar durante a prova e fazer aquilo acontecer, né? E fazer realmente olhar uma questão e fazer aquela questão, uma por uma, sabe? Eu gosto de salientar muito porque justamente porque as pessoas se apavoram quando elas olham, né? E principalmente porque as pessoas acabam gerando essa ansiedade mediante esses pensamentos que acabam permeando, né? Então, uma outra questão é, se você tá com esse problema que você vem percebendo, né, ou algum familiar vem relatando, né, que essa pessoa tem
não tá conseguindo, tá com muita ansiedade, ou a pessoa até já estudou muito, já sabe todo o conteúdo e por algum motivo essa pessoa não está conseguindo passar, né? Às vezes as pessoas não sabem o porquê que não estão passando. Então eu oriento que busque sim um profissional que trabalhe dentro deste aspecto, né? Que trabalhe com essa preparação. Por quê? Porque essa pessoa ela vai te ajudar, né? Ela vai te orientar tanto numa questão de organização e planejamento, como principalmente focar no seu autoconhecimento, né? E trabalhando todo esse foco em relação às provas. Então a pessoa ela vai estar preparada para te ajudar, principalmente no conhecimento desses 3 pontos que eu gosto de trabalhar, né? Que é o relacionamento, são os relacionamentos pessoais, intrapessoais, relacionamentos familiares. No outro ponto que tem a ver com a parte dos estudos, aonde vem a organização, o planejamento, o foco, se você está faltando algum conteúdo, o que que você está errando, né? Então, assim, esse segundo ponto. E o terceiro ponto que vem é com a parte do autoconhecimento, né? Quando você trabalha, principalmente, o que está acontecendo contigo, quais são esses pensamentos que estão vindo, né? E que estão te prejudicando. Então, quando a gente consegue entender esses focos, né? Quando a gente consegue lidar e canalizar a energia num desses pontos e tentar entender a pessoa de uma forma única, né? Porque cada pessoa tem um jeito único de estudar, não existe uma fórmula pronta, né? Tem pessoas que vendem, né? Ah, venha fazer o cursinho X que você vai passar. Não, eu não sei se você vai passar. Você vai ter o conhecimento e você vai ter todo o arsenal que precisa para aquela prova de conteúdo, né, de parte teórica. Mas se você não lidar com os 3 eixos, se eles não estiverem em sintonia, essa aprovação ela pode ser bem difícil, né? Porque a gente tem que estar com eles bem equilibrados. Eu gosto de deixar eles bem organizados para que você realmente faça a prova da melhor forma possível. Eu já vi muita gente capaz, né, com muito conteúdo, realmente sabendo a prova e não passando, né? E aí eles não passam porque eles são burros, porque eles não são competentes, porque eles não conseguem. Não, eles não estão passando porque às vezes esses pensamentos e a parte do seu autoconhecimento está interferindo neste resultado. É como se fosse uma balança. É uma parte da balança, ela não tá em equilíbrio, né? Não tá em homeostase. Então você precisa trabalhar bem esse eixo para a gente conseguir então a sua aprovação. Deixa eu dar oi para algumas pessoas. Boa noite, Júlia. Boa noite, Conceição. Boa noite, Davi. Que coisa boa, Daniele Barbosa por aqui também. Coisa boa vocês todos. Então, esses são um dos pontos, né? Então, quando a gente trabalha muito nessa questão da ansiedade, desse controle emocional. Pessoal, não existe assim regras, né? Fórmulas. Cada pessoa também a gente tem que entender. Por isso que é importante o autoconhecimento, porque cada pessoa tem um pensamento, né? E a gente tem que entender quais são as estratégias que a gente vai fazer para barrar esses pensamentos que estão te prejudicando para fazer aquela prova, né? E às vezes a gente percebe algo como só durante a prova, mas quando a gente vai ver, tem outros fatores da sua vida que também estão sendo interferidas por esses pensamentos. E às vezes as pessoas não se dão conta do quanto isso é capaz de te sabotar, né? A gente só se dá conta, às vezes, com algo que você tanto precisa, né? Uma prova. Pessoas que vão fazer, às vezes, carteira de motorista, né? Que acabam rodando 3, 4, 5 vezes, né? Então, quando são colocadas à prova não quando elas precisam lidar com esse conteúdo, quando elas precisam lidar com a parte emocional e principalmente que a gente está falando do seu autoconhecimento. Então, quando as pessoas elas têm essa noção, quando elas conseguem enxergar de um modo, né, de um modo amplo e abrir assim a sua forma de pensar, é quando a gente vai criar estratégias para realizar aquilo que a pessoa precisa, né? Então, quando a gente vai falar aí de provas, tem pessoas que têm uma ansiedade muito forte para uma seleção de emprego, né? Então tem pessoas que acabam sendo reprovadas nessas seleções. As provas de residência, né? Então, a prova de residência, até pouco tempo atrás, em algumas universidades ainda é adotado. Como é que funciona? A pessoa faz a prova, né? A prova teórica, prova objetiva, e logo, né, quando ele vai para a parte de seleção, a pessoa vai para
quando tem um número X de vagas em cada universidade que a pessoa escolheu, a pessoa passa por um processo de seleção, e essa seleção, ela é a entrevista, né? Então, ali tem análise de currículo e tem a entrevista. São pesos que são bem altos, né? Muitas pessoas acabam reprovando em função da entrevista. Por quê? Porque às vezes vem a ansiedade e vem todo o controle, o descontrole emocional, né? Ou seja, a pessoa não consegue lidar. Aí vocês podem me perguntar assim, tá, mas a pessoa conseguiu ir bem na prova, mas daí na hora da entrevista não está conseguindo. O que está acontecendo? Pois então, pode ser que naquele momento, qual foi a estratégia que aquela pessoa utilizou para fazer a prova e por que nesse momento da entrevista ela não conseguiu usar essa estratégia. Então, por isso que é importante fazer esse autoconhecimento, né? De a gente tentar entender o que foi que a pessoa, quais foram as estratégias utilizadas. Às vezes as estratégias não podem ser as mesmas, porque não existe uma regra, né? Não existe uma receita pronta. Existe, sim, formas e técnicas de a gente entender e ajudar essa pessoa a fazer, né, escolher ferramentas. Eu gosto, assim, muito de usar como se nós estivéssemos trabalhando, abrindo uma caixa de ferramentas. Então, se a gente tem um martelo e uma chave de fenda, vai depender do qual é o objeto que eu tenho ali. Se eu tenho um prego ou se eu tenho um parafuso, né? Então, qual deles que eu vou utilizar? Então, depende muito da situação na qual a gente se encontra. Qual é a situação, qual é a pessoa, o que a gente vai fazer. Olá, Nayara, boa noite, seja bem-vinda. Coisa boa você por aqui. Então, quando a gente trabalha isso, uma das coisas que a gente gosta, assim, que eu gosto de explicar é, quando a pessoa vai fazer a prova, né? Então, quando ela entra nesse momento, nesse universo, então que ela possa já ter feito esse preparo mental antes. Como é que vai ser, né? Quando ela vai acordar de manhã, quando é que ela vai, como é que vai ser, assim, deixar já as coisas organizadas, para não acontecer de ter que sair correndo, esqueceu o estojo, esqueceu a água, esqueceu aquilo que vai comer. Então, tudo isso gera já uma ansiedade. Então, que a pessoa possa, assim, já deixar organizadas as coisas no dia anterior, já poder, né? Ir para o local de prova já com tudo organizado, material, levar a identidade, né, ou o documento que você vai utilizar. Às vezes tem pessoas que levam, inclusive, a ficha, né, paga, né, o cartão lá da inscrição paga para poder comprovar caso dê algum problema. Então, algumas questões. Olha só o que ela botou. Portugal te assistindo, minha irmã está aqui do lado vendo. Que legal, Flávia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Nayara. Que coisa boa. Desculpa aí, vamos lá. Então, quando a pessoa consegue, né, ter essa estratégia de deixar as coisas organizadas, isso vai te ajudar também no momento em que você for para lidar um pouco com essa questão emocional, né? Então você também não tem essa preocupação de ficar, ai, mas será que eu esqueci isso? Será que eu esqueci aquilo? Então às vezes as pessoas acabam gerando uma ansiedade desnecessária. Por quê? Porque você já poderia ter organizado essas coisas com antecedência, você não precisa deixar tudo para a última hora, correndo o risco de pegar o trânsito engarrafado, de sair de casa e faltando alguma coisa, né? Então assim, quando você já faz esse preparo, você já está mais tranquilo, você já vai lidando melhor com esta ansiedade também. Então, chegou no local, pessoal, assim como o pessoal que faz autoescola, a gente recomenda, não fica no meio de todo mundo. Por quê? Porque aquele burburinho, aquilo dali gera, sim, uma ansiedade durante a prova. Vai para um outro canto. Fica concentrado. Se você foi junto com um amigo, se você foi junto com um familiar, com um namorado, namorada, fica com essa pessoa, sabe? Não precisa ficar fazendo revisão de prova já 5 minutos antes de começar. Agora é o momento de fazer uma concentração. Lembra, eu gosto muito de fazer, como eu falei no início do vídeo, né? Com as pessoas que são esportistas. Como é que os atletas, principalmente aí, os da ginástica, fazem, né? Vamos pensar nos da ginástica. Eles treinam, assim, um ano inteirinho para fazer uma prova, normalmente, né? Vamos pensar num campeonato maior, né? Então, eles têm uma prova que às vezes é minutos, né? Minutos, às vezes eles acabam fazendo durante 5 minutos, 10 minutos. Então, eu gosto muito dessa associação pensando na questão do vestibular ou de uma prova. Por quê? Porque é exatamente isso, você se prepara durante um ano inteiro ou durante 6 meses para poder fazer uma prova, né? Então,
a gente precisa criar estratégias para lidar com algo que você não vai ter como arrumar durante a prova, né? Ou você chegou na frente do fiscal e você esqueceu o documento de identidade. Isso não dá para acontecer, porque você não vai ter mais tempo, você corre o risco de não fazer a prova, você vai ter que se deslocar até um outro fiscal para mostrar que você é você, né? Então, assim, são questões que não há necessidade, né? Você pode sim fazer uma organização antes para que você tenha aí um controle melhor dessa situação. Então, chegou na sala, procura um lugar adequado para você sentar. Você sente assim que está muito ansioso, que está muito preocupado, faz uma respiração, larga o material, guarda, deixa organizado, uns minutinhos antes, faz a tua mentalização, dependendo da sua crença religiosa, né? Ou não faz nada, no sentido se você não tem nenhuma, ok? Você faz aí uma respiração, né? Faz uma mentalização, se imagina fazendo a prova, baixando um pouco essa ansiedade, diminuindo a adrenalina, né? Então você vai se sentindo mais confiante. Os pensamentos, eles vão vir, mas vai da gente conseguir controlar esses pensamentos de você não ir, né, a favor deles. E sim você não ficar, tá, mas e se eu não passar? E se essa prova estiver difícil? E se cair aquele... Mas calma, não faça isso contigo. Não jogue essa energia e essas palavras, essas frases na sua cabeça, né? Vai conseguindo, vai aprendendo a controlar isso de um jeito mais fácil, assim. Só que tudo isso a gente entende no processo de autoconhecimento, né? Quando a gente vai, assim, fazer, né, o momento da prova, olá, Graça, tudo bem? Seja bem-vinda. Quando a gente vai abrir ali o caderno de provas, eu gostaria de fazer uma orientação, assim, para as pessoas que têm um pouco de falta de atenção. Às vezes as pessoas que têm, né, um diagnóstico, elas já criaram estratégias, porque elas já sabem que elas vão passar e podem acontecer de não entender ou de ler mal a questão ou de se distrair. Então elas acabam criando estratégias. Só que tem pessoas que não têm o diagnóstico de déficit de atenção e acabam sendo desatentas, né? E quando a gente é mais desatento, a gente corre o risco, sim, de errar uma questão que seria tranquila, né? Então, assim, lê o enunciado com calma, calma. Você tem tempo de fazer aquela prova, não precisa fazer correndo, né? Lê, grifa o que você tiver ali incorreto, questão correta. Antes de marcar a alternativa, marcou, achou a resposta certa que está pedindo no enunciado, volta ali, é isso mesmo? Tá ok, marcou, deu. Sabe, não, eu tenho muitas pessoas que trocam alternativas ainda na grade. Ai, que interessante, tem muita gente que faz isso, né? Então, assim, algumas pessoas já entenderam que não dá pra trocar, né? Porque a gente, na hora da ansiedade, às vezes a gente marca. E tem aí também uma teoria, né, que quando você leu, você marcou aquela questão, logo aquela questão é a certa, né? Tem essas teorias, assim, porque o teu cérebro entendeu aquela mensagem e ele já te deu a resposta. E aí, se tu começa a elaborar cada vez mais, você acaba errando, né? Tem algumas teorias em relação a isso. Mas tem pessoas também que entendem que, às vezes, elas trocando alternativa, elas acertam. Então, vai depender um pouco de cada pessoa, né? Vai depender do contexto de cada um, assim. Mas o ideal é não trocar a questão, né? Porque, às vezes, as questões, a grande maioria das pessoas, quando trocam, marcam a errada, tá? Então, assim, ficou nervoso durante a prova, começou a fazer uma questão, não deu certo, tá com dificuldade, vai para a segunda questão de novo com muita dificuldade, para a terceira com dificuldade, para tudo. Para tudo, pede para ir no banheiro, fecha o caderno de provas, toma uma água. Valéria, mas eu tô perdendo tempo? Não, você não está perdendo tempo. Você está criando sim uma estratégia de concentração. Por algum motivo você se desconcentrou. Talvez por algum pensamento que foi gerado que fez com que você não conseguisse focar naquela alternativa, né, naquela questão, ou então realmente as questões estavam difíceis, caiu alguma coisa que você não se lembrava, ou você começou a, né, inúmeros fatores, mas você acabou ficando muito ansioso. Então, respira, calma, pede para ir no banheiro,
dá uma volta, né? Não precisa perder muito tempo, mas é o tempo necessário para você voltar, abrir o caderno e retomar essa atividade, tá? Então, pessoal, isso é muito, mas muito importante, tá? Já vi muita gente perder prova, perder de ser aprovado por utilizar uma estratégia errada durante a prova, tá? Então, esses são os focos, são as alternativas e são algumas técnicas que a gente pode utilizar. O que mais? Respiração. Respiração, eu também já fiz um vídeo falando bastante sobre respiração, acho que vale a pena, né? Tem diferentes formas de respiração, não existe só uma, tem diafragmática, tem a respiração que a gente inspira, segura 6 segundos e solta pela boca, né? Então, todas elas eu recomendo que você vá fazendo já durante o seu processo aí de cursinho, durante o seu processo antes da prova, para que você não venha ter algum estranhamento durante aquele momento que você precisa. Às vezes as pessoas se sentem mal, né? Tem uma sensação ruim em fazer isso. Então é importante sim que a pessoa possa já ter treinado, né? Todas as técnicas já terem sido treinadas antes. Alguma pergunta, pessoal? Alguém que está me acompanhando? Se você está vendo esse vídeo gravado, tudo bem, deixa seu comentário aqui, deixa o seu oi aqui para mim também, porque eu terei o prazer de poder responder cada uma das perguntas, cada um dos comentários, tá? Se você conhece alguém que está passando aí por um processo de vestibular, eu estou fazendo esse vídeo sobre esse controle, né? Como manter um controle emocional durante as provas, porque neste final de semana já vamos ter aí algumas provas de vestibular agora de meio de ano. Então nós temos aí uma sequência de finais de semana com várias provas. Então estou fazendo esse vídeo porque eu sei que muitas pessoas estão aí se preparando para provas de vestibular. E também temos provas de concurso público acontecendo agora em junho, tá? Então agora nas próximas semanas nós também vamos ter provas. Então, pra gente, quem tá vendo esse vídeo, quiser compartilhar esse vídeo também com outras pessoas que possam usufruir, né, desse conteúdo, possa se beneficiar desse conteúdo, compartilhe, pode colocar o nome da pessoa aqui nos comentários, que será um prazer, né, para mais pessoas poderem curtir aqui a página do Conectando Caminhos e fazerem parte deste canal, onde eu divulgo conteúdos para as provas de vestibular, Enem, concurso e provas de residência. Olá, boa noite, Elis. Seja bem-vinda. Coisa boa você por aqui. A Júlia botou respira e não pira. É exatamente, Júlia, mais ou menos por aí, né? A Graça deu oi, coisa boa. A Nayara, ela chama Flávia. Querida, que bom que a sua irmã tá por aí. Coisa boa. Fazia tempo que vocês também não se viam, né, Nayara? Coisa boa. Que legal, pessoal. Alguma pergunta sobre esse momento de controle emocional, o que fazer, algumas técnicas? Então, hoje eu abordei bem assim como a gente pode utilizar algumas técnicas para nos ajudar neste momento tão importante, neste momento que necessita principalmente do nosso foco, do nosso objetivo, aonde a gente quer chegar. Então, para isso a gente precisa ter, sim, um autoconhecimento. Se você conhece alguém que esteja passando por uma prova e essa pessoa está indo, né, tem um conhecimento adequado, mas você vê que essa pessoa não está passando, recomende para que essa pessoa possa buscar, sim, um acompanhamento de um profissional que trabalhe na área, que possa auxiliar essa pessoa a conseguir chegar no seu objetivo. Certo? Um grande beijo, um grande abraço. Até quarta-feira que vem, às 9h30, aqui na página do Conectando Caminhos. Horário de Brasília, tá, pessoal? Porque eu sei que tem pessoas aí de vários lugares do Brasil, então horário de Brasília aqui às 9h30 da noite. Certo? Um grande beijo. Tchau, tchau.